O saque de Roma, ocorrido em 1527, constitui um dos episódios mais devastadores e simbolicamente ricos da história europeia moderna. Muito além de um simples ato de violência militar, esse evento histórico marcou o colapso de um ideal de harmonia política e cultural que havia sustentado o Alto Renascimento. Este episódio catastrófico emergiu como resultado direto de um cenário político extremamente complexo, no qual ambições imperiais, rivalidades dinásticas e uma série de erros diplomáticos convergiram para mergulhar a Península Itálica em um estado de caos e destruição. Ao longo dessa exposição, iremos analisar como a conjuntura política de profunda fragmentação na Itália do século XVI e as tensões entre essas grandes potências europeias resultaram nesse momento crítico. A Itália do século XVI apresentava uma contradição sociopolítica fundamental. Culturalmente, era o epicentro do Renascimento, o berço de uma efervescência artística, científica, cultural e intelectual. Contudo, politicamente, a situação era marcada por uma profunda fragmentação política e vulnerabilidade estrutural. A ausência de uma unidade nacional transformava a península em uma arena onde as grandes potências europeias mediam suas forças. Em função da cobiça pelas ambições territoriais das grandes monarquias europeias, a Itália tornou-se um fragmento de campo de batalha e o palco principal dos conflitos continentais. A força motriz dessa estabilidade era, sobretudo, a rivalidade pela hegemonia entre a dinastia Valois da França, que era liderada por Francisco I, e a Casa de Habsburgos, que controlava a Espanha e o Sacro Império Romano Germânico, sob a liderança de Carlos V. Essa rivalidade externa pela hegemonia se apoiava diretamente em uma realidade interna de extrema fragilidade política e vulnerabilidade. Os estados italianos eram, em geral, politicamente imponentes face às superpotências, carecendo de autonomia suficiente para resistir às ambições territoriais das grandes monarquias europeias. Nesse contexto de intensa pressão, o papado destacava-se não apenas como uma autoridade espiritual, mas como uma potência temporal com ambições territoriais próprias. O papado, juntamente com outros estados, era forçado a manobrar constantemente em alianças frágeis na tentativa de evitar a dominação de qualquer uma das superpotências. A península estava dividida de forma estratégica, uma divisão geográfica que alimentava a luta constante pela hegemonia. No norte da península, com o estratégico Ducado de Milão, encontrava-se o domínio francês, enquanto o sul da Itália estava firmemente sob o domínio espanhol. O resultado dessa dinâmica era uma Itália submetida às vontades de forças externas. Essas potências locais manobravam constantemente em alianças frágeis entre os gigantes europeus, Valois e Habsburgos, em uma tentativa desesperada de preservar sua autonomia e evitar a dominação de qualquer uma das superpotências. Contudo, as alianças eram sustentadas por conveniências momentâneas e por uma diplomacia muitas vezes marcada pela desconfiança e por uma teia de traições. A natureza estável desse sistema de lealdades mutáveis e alianças efêmeras levava à conclusão de que a lealdade era um bem raro na política italiana entre 1521 e 1526. A ascensão de Carlos V ao trono imperial, em 1519, transformou profundamente o equilíbrio político da Europa. Seu império era de um tamanho inédito, estendendo-se da Espanha às Américas e da Alemanha à Itália. Essa vastidão configurava uma ameaça existencial e direta à França, que se via cercada por todos os lados. Para Francisco I, conter o poder avassalador dos Habsburgos tornou-se muito mais do que uma disputa territorial, era um imperativo de sobrevivência. A Batalha de Pavia, travada em 1525, constituiu um marco decisivo no conflito pela hegemonia entre Valois e Habsburgo. Nesse confronto, o exército francês foi aniquilado e Francisco I capturado e levado cativo para Madrid. Essa foi uma vitória decisiva para Habsburgos e para Carlos V. Sob coação, o rei da França assinou o Tratado de Madrid, no qual cedia importantes territórios e reconhecia a supremacia imperial. No entanto,
Assim que recuperou a liberdade, o monarca repudiou publicamente o acordo, alegando que foi obrigado a assiná-lo sob ameaça. Essa atitude de Francisco I reacendeu o conflito e precipitou novas alianças contra o poder de Carlos V. Em resposta ao crescente domínio da Casa de Habsburgo, consolidado pela vitória decisiva em Pavia, o Papa Clemente VII passou a temer pela autonomia e integridade dos estados papais. Ele viu o poder crescente de Carlos V como uma ameaça direta às suas posses e autonomia. O Papa articulou a formação da Liga de Cognac em maio de 1526. Essa aliança reunia o Papado, Veneza, Florença e o Duque de Limão. A Liga também contava com a adesão de Francisco I. O propósito da Liga era claro: limitar o poder de Carlos V e expulsar as forças imperiais dos territórios italianos. Contudo, a Liga de Cognac não conseguiu reverter a balança de poder. A aliança revelou-se frágil e descoordenada, sendo incapaz de conter o poder militar e financeiro do imperador. As campanhas iniciais foram mal coordenadas e o poderio de Carlos V prevaleceu. Mesmo com Carlos V atacando e derrotando a aliança nas disputas que se seguiram, seus fundos e ganhos de guerra foram insuficientes para pagar seus soldados, estes em sua maioria mercenários alemães e soldados espanhóis. Portanto, eles obrigaram seu comandante a guiá-los em uma marcha até Roma, e após a sua morte, mesmo durante o início do ataque, eles se rebelaram e saquearam Roma. Além dos soldados irados com a falta de seu pagamento, alguns protestantes viam por motivos religiosos a capital papal como alvo. Portanto, mesmo em lados opostos da disputa religiosa, se juntaram aos soldados do Sacro Império Romano Germânico. Além disso, diversos bandidos, com o intuito de roubar as riquezas da capital, viram aquilo como uma oportunidade e se juntaram ao exército. Assim, os soldados do Império, a princípio comandados pelo Duque de Bourbon, iniciam a invasão a Roma na madrugada do dia 6 de maio de 1527. Pegando os defensores, em sua maioria da guarda suíça, artesãos e sacerdotes, desprevenidos e despreparados para o confronto. Nos primeiros instantes da invasão, como já foi dito anteriormente, o comandante do exército do imperador foi morto. Entretanto, esse fato não parou seus soldados, que invadiram a capital e marcharam até o Vaticano, assassinando todos a seu caminho. O castelo de Sant'Angelo, convertido em fortaleza, foi o esconderijo de muitos durante o saque. Entre eles, o Papa Clemente, que por pouco conseguiu escapar e fugir dos invasores. Sobre esse fato, uma observação importante é que o exército suíço e sua atuação durante o saque de Roma ficou marcado na história, sendo este essencial no atraso da tropa de Carlos V, dando, portanto, tempo e proteção para que o Papa tivesse uma chance de escapar. O ataque a Roma durou um mês, no qual os cidadãos de Roma tentavam se esconder, se manter protegidos na fortaleza, porém sobrevivendo cada dia mais com menos suprimentos e com as forças imperiais, além de destruindo as cidades, rondando o castelo. O evento, portanto, finalizou no dia 6 de junho de 1527, quando, após perceber que a Liga de Cognac não iria apoiar e defender Roma, Clemente VII se entregou, sendo obrigado a pagar não só um grande valor como resgate, mas também entregando ao imperador territórios papais importantes. O saque ficou marcado por uma grande violência, destruição de igrejas, palácios, torturas de pessoas, roubos de suas riquezas e sequestros de muitos na tentativa de pedir resgate. E além da destruição territorial e material, também ficou marcado por muitas mortes e fugas de Roma, ocasionando uma perda populacional muito marcante. A ocasião marcou grandes reconfigurações na política, na cultura e na religião. Na questão política, ficou marcada por dois acontecimentos importantes: a Paz de Cambrai, que marcou o fim definitivo da Guerra da Liga de Cognac, e também a coroação de Carlos V pelo Papa em Bolonha em 1530. Este ocasionou grandes impactos políticos, tendo em vista que o Papa foi obrigado a aceitar o poder do imperador e sua influência nas decisões e assuntos italianos. Desta forma, os papas precisaram encontrar um equilíbrio entre seus desejos e as exigências de Carlos V.
Tais fatos marcaram uma decadência no poder papal e um aumento no poder imperial, inclusive na tentativa de aplicar reformas na Igreja. Além disso, na reconfiguração política, houve também uma reconfiguração em domínios e territórios, pois grandes famílias como a Médici e Florença, com apoio imperial, conseguiu reaver esse domínio. E também mudanças territoriais por parte, além das mudanças territoriais por parte do Império, mas também em outras cidades italianas, como o caso de Veneza, que aproveitaram o momento caótico em Roma, para se apossar de territórios italianos. Na questão cultural e religiosa, também houve grandes mudanças. Na primeira, é possível citar principalmente o fim da Renascença italiana, pois o evento drástico de Roma foi responsável por deslocar artísticas e humanistas marcantes da era da Renascença em Roma, simbolizando o fim dessa. O saque também marcou uma mudança no movimento artístico, que passou a ser inspirado pelas ideias reformistas da Igreja, baseando na piedade e na doutrina, e apagando assim as ideias pagãs do Renascimento. Na questão religiosa, é importante dizer que o episódio marcou uma mudança na fisionomia da Igreja Católica, que agora, com a influência de Carlos V, passava por um momento voltado para a direção ortodoxa da Igreja. Além disso, Clemente precisou abrir mão da sua visão de lidar com os protestantes através de uma guerra santa para unir a cristandade, e acatando o desejo do imperador de convocar o Concílio de Trento. Este, que por sua vez, foi um conjunto de reuniões que discutia sobre importantes dogmas da Igreja Católica, realizado entre 1545 e 1563 por Paulo III, na tentativa de combater as consequências da Reforma Protestante. Para finalizar, gostaria de comentar algumas curiosidades sobre o fato. Uma das curiosidades mais marcantes é que muitos daquela época, inclusive o Papa Clemente VII, concordavam que o ataque teria sido um tipo de punição divina pelas falhas morais que o clero demonstrava. Fato esse que ocasionou a diminuição significativa do prestígio dos papas seguintes ao ocorrido, e sua influência política e cultural. Outra curiosidade marcante a se falar é que até os dias atuais não é possível negar ou afirmar com total certeza se o ataque e a invasão inicial a Roma foi mandado ou autorizado diretamente por Carlos V, imperador do Império, ou se foi um fato meramente conduzido pelos seus soldados.